Boa noite, Rafael. Boa noite, Elahá. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live, mais um estudo do século XVII. É isso, meninos? É exatamente isso. Muito boa noite, Cleide. Muito boa noite, querido Jorge Alahá. Boa noite a todos vocês que estão no nosso chat, já mandando suas mensagens. Estamos em casa. Tá tudo bem em Fernandópolis, Cleide? Tudo bem, aqui chovendo, mas muito calor, muito quente. E você, meu querido Jorge Alahá, muito boa noite. Como estão as coisas? As coisas estão muito boas. Hoje eu estou em Fortaleza. Vim ver minha mãe. Oh, coisa boa. Mande um Pois beijo grande para ela. Diga da ela nossa tá... admiração por ela. Pois é, estou aqui, vim passar esses dias com ela. Domingo eu estou voltando para casa. E você, Rafa, como é que estão as coisas aí em Niterói? Tá tudo bem? Aqui está tudo ótimo, graças a Deus. Falar que, Calor. Niter... Falar que Niterói está quente é quase um pleonasmo, porque aqui está sempre quente. É Quando está mesmo, né? 20 graus, a gente puxa um agasalho, está todo mundo morrendo de frio. Mas está tudo ótimo, graças a Deus. Que bom, que bom. Igual Aqui aqui, também está então. tudo bem. Então, vamos cumprimentando aqui o pessoal que está aqui no chat. Sejam muito bem-vindos. Recebam o nosso abraço e o nosso carinho. Boa noite a todos aqueles que virão ter conosco aqui depois. Antes de começar, eu queria só pedir desculpa, porque a live da semana passada a gente não realizou por minha responsabilidade. Eu estava fazendo uma atividade e coincidiu com a live e eu não pude fazer por conta disso. Eu estava na conferência do Paraná na semana passada, na live passada, ou eu estava na Bolívia, eu nem sei mais. Você Bom, chegou da Bolívia, foi para a Conferência do Paraná, então os dias da semana você já estava na Conferência do Paraná. estava no Paraná já. Isso. Então, Na, aí, ver... pode na falar, querido. verdade, na semana retrasada, né? Semana Então, passada. semana retrasada, eu estava Isso. nessa atividade. Então foi no Paraná, eu estava no interior do Paraná, que o Paraná desenvolve durante a segunda semana de março a conferência nas cidades do interior, e eu fui convidado a participar dessa atividade, aí eu fui para realizar a divulgação da conferência nesse período. Então, me desculpem se a gente não teve a live da última semana, eu sou o responsável por isso, tá? Então, me perdoem por isso, mas agora a gente está aqui para retomar a nossa atividade. Nós já estamos ainda no século XVII, então nós temos 17, 18, 19, tá para acabar já, não é, Rafa? Tá para acabar. 17, 18, 19, 20. Eu sugiro, Elahá, que a gente faça o 21, porque nós estamos aí em 2026, falando desse princípio de século, né, e dizendo o que tem por vir. É uma boa, é uma boa. Muito O que, bom, que nos muito bom. espera? É verdade. Era uma boa. De repente, podemos ter aí, não sei, algum século que possa ser desdobrado, não sei o que vai acontecer. Não A sei se o partir de século XIX pode ser que ele tenha uma fratura lá, porque tem muita coisa no século XIX, muita coisa. Doravante, nós temos séculos muito ricos, porque o século XVIII é o século do Iluminismo, o século XIX, além de ser o século do Iluminismo, é o século da Revolução Francesa, tem todo um contexto, um caldo cultural envolvido. Depois nós entramos no século XIX, muitos pensadores materialistas, um conflito com as ideias cristãs, o advento do espiritismo. E o surgimento de muitas doutrinas no século XIX. O século XIX é muito rico de religiões cristãs e não cristãs. Exatamente. Né? Até chegar no século XX, aí nós temos duas grandes guerras mundiais e por aí vai. Revolução tecnológica, revolução industrial, que começa no século XVIII, e hoje a gente já fala de uma possível fase da revolução industrial ocorrendo agora no século XXI. Enfim, tem muita coisa. É verdade. Mas vamos começar, então. Faço a prece, então? Pode fazer a prece.
para dar início no nosso estudo. Vamos então aqui a serenar os nossos corações e trazer Jesus aqui, bem pertinho de nós, bem pertinho de nossos corações. Vamos mentalizar aqui a figura dele e rogar aos céus que nos envolva, que nos oriente, que nos proteja, que acalma o nosso coração. Dai-nos a esperança, a fé, que com certeza dias melhores virão e tudo passa. E isto também passa. Obrigada, Mestre Jesus. Envolva o nosso querido Elahá, nosso querido Rafael, que vai falar para nós outros com propriedade e sabedoria. Envolva, Senhor, todos aqueles nossos irmãos que estão aqui nos acompanhando neste momento. E não só esses, como todos aqueles que virão ter acesso aqui nesse estudo, nessa live, no porvir. Envolva todos os nossos irmãos deste nosso planeta Terra, os encarnados e os desencarnados. Fica que nos acompanha e que assim seja. Prontinho. Um beijo, fico aqui esperando vocês. Qualquer coisa, me chama. Rafa, para que a gente possa trabalhar o século XVII, eu acho que seria interessante fazermos algumas conexões com o século XVI, por conta das pontas que ficaram do XVI, o que aconteceu efetivamente no XVI que vai provocar todas as transformações que a gente vai ver no século XVII. Houve alguma coisa relevante no século XVI que deixa uma ponta de espera para o XVII, que vai provocar todos os eventos do XVII? O que a gente teve no XVI assim de tão relevante? É muito bom a gente falar dessa forma, porque quando a gente pega os séculos num contínuo, nós não sofremos um hiato. Tudo que ocorre num século acaba sendo uma consequência de movimentos que começaram no século anterior e, de uma mesma forma, uma preparação para aquilo que vem posteriormente. O que nós temos no século XVI? O século XVI tem como grande movimento histórico, cultural e religioso a Reforma. O que foi a Reforma? Muitos religiosos se levantaram contra a hegemonia da Igreja Católica Apostólica Romana, por não entender que deveria se ter uma hegemonia do Papa, por entender que as pessoas deveriam ter acesso aos escritos religiosos, que a Bíblia deveria ser na linguagem do povo, por entender que se tinha muitos dogmas, muitas ortodoxias, e as pessoas estavam cada vez mais distantes de Deus, das coisas que envolvem a religião. Igualmente, uma contestação com relação a algumas práticas, por exemplo, venda de indulgências, corrupção dentro da igreja. Então, nós temos um movimento particularmente muito forte no século XVI, quando um monge agostiniano, Martin Lutero, na cidade de Wittenberg, ele vai até a igreja local e ele coloca 95 teses. Por que 95? Bom, ele houve por bem fazer 95 teses, onde ele questionava a autoridade papal, a venda das indulgências, as missas em latim, os sacramentos, o afastamento do povo da religião e outras tantas coisas. E o que Martinho Lutero pregava? Ele pregava que a salvação se daria pela fé. Ele busca até substrato de fundamento religioso na carta aos Romanos. Prega que as pessoas deveriam não se submeter a um papa, mas às escrituras, ao texto bíblico. Então, sola fide, a fé nos salva. Sola escritura, ao invés de um papa, eu vou me submeter às escrituras e vou passar a viver de uma forma mais próxima ao que era o cristianismo na sua essência. E nós temos, junto com Lutero, no século XVI, outros que surgem, como Zwingli, na Suíça. Nós temos Calvino, um francês,
que igualmente depois se radica na Suíça e dá origem ao calvinismo. Nós temos Henrique VIII, que por questionar a impossibilidade de se separar de sua esposa, ele funda uma nova religião, na Grã-Bretanha, fundando o anglicanismo. Então, o pano de fundo do século XVI foi a reforma. E a igreja, vendo que estava perdendo muito dos seus fiéis, ela elabora uma espécie de movimento contra a reforma. Então, contra-reforma, baseando-se muito num concílio, o Concílio de Trento, que é uma cidade italiana. Nesse Concílio de Trento, reafirma-se a questão da fé e das obras, reafirmam-se os sacramentos da igreja, reafirmam-se os livros que deveriam fazer parte da estrutura do cânon católico, e surgem alguns movimentos, como o movimento de catequização de lugares onde ainda não estava a predominância da religião cristã, e movimentos para considerar, vamos dizer assim, errôneas o credo protestante que estava surgindo. Então, o século XVI ele é caracterizado pela reforma protestante e pelos movimentos de contra-reforma. Basicamente, esse é o século XVI. Partindo para o século XVII, nós temos uma continuidade de tudo que ocorre no século XVI. Ou seja, uma expansão do movimento protestante, igualmente uma espécie de retração e, ao mesmo tempo, um combate pela Igreja Católica e outros movimentos que vão surgindo. Então, a gente precisaria desdobrar esse século XVII partindo daquilo que foi o século XVI. Eu vejo aqui uma coisa interessante, que é o seguinte. Durante todas essas lives que a gente fez, nós assistimos várias fraturas no catolicismo. Então, houve uma fragmentação que gerou um cisma, aí depois veio uma outra que gerou outra fragmentação, surgindo a Igreja Ortodoxa, surgiu a Igreja Copta. Então, a gente foi tendo, ao longo do tempo, algumas fragmentações dessa unidade que o cristianismo possuía. Ocorre que essa especificamente, essa que a gente chama de reforma protestante, ela nos impacta de maneira mais efetiva por duas fortes razões. Primeiro, porque ela acontece no nosso território. Porque quando a gente fala, porque brigou, e aí a Igreja Ortodoxa lá na Rússia. Eu não sei o que é isso, isso não faz parte da minha história, eu não sinto isso, então não me é tão relevante. Mas quando acontece do lado de cada Europa, que atinge Portugal, que tem relação direta com o Brasil, que movimenta os jesuítas para o Brasil, numa movimentação da Contra-Reforma, então esse aspecto ele se torna muito mais relevante por impactar diretamente na sociedade na qual nós estamos inseridos. E uma segunda razão que torna a reforma protestante assim tão efetiva é porque ela vai acontecer depois da imprensa. Então, como ela acontece depois da imprensa, ela ganha uma velocidade que as outras não tinham. Porque quando aconteciam as fragmentações, elas aconteciam e aquela porção do território, ela decidia uma interpretação distinta da leitura do Evangelho. Mas tudo bem, eles vão ficar para lá, tudo bem. Ocorre que a reforma protestante ela tem um viés proselitista. Então, ela acontece, ela se espalha como um rastilho de pólvora. E aquilo rapidamente sai da Alemanha e começa a pegar os países vizinhos, avançando assim, vai tomando a França, vai tomando a Suíça, vai se espalhando para o leste europeu de uma forma muito intensa, e a nossa própria sociedade sente a presença, né, daquele novo poder, daquela nova interpretação acontecendo em espaços que nunca antes houve trinca, porque a Europa poderia ter tido dificuldade, mas lá para o outro lado, lá para os Balcãs, para lá, para longe, para cá, coisa diferente. Aqui é a unidade, aqui está garantido, não está mais garantido nada.
Então, essa mudança, ela é muito forte para a história do cristianismo em si. E ela vai abrir um precedente muito grande, porque a proposta de Lutero é uma proposta que você não tem mais a figura central. Porque quando você quebrou no cisma de 1054, eu tenho uma figura que é um patriarca. Ou seja, eu divido, mas eu tenho um poder central que está estabelecido. Uma igreja central que, digamos assim, vai controlar, vai dar o cânone daquela região. Lutero não propõe uma liderança. Lutero diz: tem que ter isso. Todo mundo pode fazer, cara. Você pode, você tem o direito de ter a sua interpretação da lei. Então, vai abrir um precedente muito significativo. Eu não estou criticando Lutero, me entendam bem, eu estou só fazendo uma análise. Abre o precedente de que eu não preciso de um patriarca, eu não preciso de uma figura central para fazer. Se eu tiver uma interpretação, se eu quiser, eu crio uma nova forma de entender o cristianismo. É essa fragmentação que decorre da leitura que Lutero faz que vai promover uma transformação muito significativa no cenário do cristianismo no mundo a partir do século XVI. Ou seja, o século XVI é muito mais do que o surgimento de uma nova religião. É o surgimento da fragmentação do cristianismo. Porque, a partir dali, qualquer pastor, qualquer liderança, qualquer indivíduo, sem ter ninguém acima, sem ter hierarquia, poderia dizer: eu vou conduzir as minhas ovelhas na leitura que eu tenho, porque, a partir de agora, não existe mais a hegemonia desse processo de interpretação. Então, acho que isso aí é muito significativo nesse momento histórico da virada do século XVI para o século XIX. E é interessante, Elahá, porque muitas pessoas pensam que o cisma dentro da igreja ocorreu apenas no século XVI. Mas como você bem lembrou, nós tivemos cismas, separações, desde que a igreja é a igreja. No século V, por exemplo, nós tivemos, depois dos concílios de Éfeso e de Calcedônia, o surgimento da igreja copta, no Egito, o surgimento da igreja jacobita e maronita, no Líbano. Mas vejam, era no Egito, era lá no Líbano, e ainda se mantinha uma estrutura hierarquizada, você tinha uma referência. Depois, no século XI, em 1054, nasce de um cisma, o cisma do Oriente, a igreja ortodoxa, onde você deixa de ter um papa e passa a ter um patriarca. E não parou por aí, porque nós tivemos movimentos reformadores. Nós tivemos os cátaros, nós tivemos os valdenses, nós tivemos outros movimentos que quiseram reformar a igreja, só que sempre mantendo uma estrutura. E um outro detalhe que você mesmo trouxe é que nós não tínhamos a imprensa. A imprensa ela surge no século XVI com o invento de Gutenberg. Então, por exemplo, nós temos uma Europa gigante, um norte da África gigante. Então eu tenho uma ideia aqui, ela não chega ali, ela não viaja. Então muitas vezes a igreja reprimia e aquela ideia ficava esquecida. No século XVI, não. A ideia ganhou corpo, ela começou a ser falada. E por que o século XVI? Vejam, nós tivemos, antes de Lutero, John Wycliffe, nós tivemos Jerônimo de Praga, nós tivemos Ian Hus. E por que isso não prosperou já no século XV? Porque nós não tínhamos a imprensa, nós não tínhamos como fazer a Bíblia e dar para outras pessoas lerem e tirarem suas conclusões. E como você bem ressaltou, a grande engenhosidade de Lutero, eu acabo com os intermediários. Eu posso ir direto a Deus, exercitar a minha fé. E se eu tenho uma fé diferente da sua, eu posso arregimentar um pequeno grupo de pessoas e exercitar a minha fé conforme o nosso desejo aqui. Então é por isso que a igreja protestante, ela vai ganhando os espaços, vai ganhando o gosto das pessoas, e tem um outro fenômeno. Nós estamos aí no século XVI, quando nós já não temos mais o feudalismo. Ou seja,
nós estamos indo para as cidades, mercantilismo. E até a chegada do mercantilismo, como era a estrutura da igreja? O trabalho era algo negativo, o dinheiro era algo negativo. Todos faziam voto de pobreza, viviam em reverência a Deus, mas não, os protestantes souberam trabalhar com a nova formatação social, ou seja, o trabalho é digno, o trabalho engrandece. Então, se eu me torno bem-sucedido na sociedade, isso é graça de Deus, isso é bênção. Então, ele se adequa à cultura dos burgueses, do mercantilismo, e isso vai fazendo com que a sociedade protestante ela ganhe corpo, principalmente na Alemanha, na Suíça, na Inglaterra, na França. Os bastiões de maior resistência do protestantismo foram Portugal e Espanha. Sim. E aí o que ocorre? Nós sabemos que o anglicanismo ele era muito próximo do catolicismo, porque Henrique VIII ele queria se separar de Ana Bolena, mas o Papa não deixou. Então ele muda a igreja para poder se casar com uma outra mulher que tivesse a condição de lhe dar um filho. Ele consegue ter o filho, só que a igreja anglicana era praticamente uma reprodução dos rituais católicos. E nós tínhamos na Inglaterra um culto protestante derivado do calvinismo, onde as pessoas queriam seguir na pureza os ensinamentos de Jesus. Os puritanos. Eles tinham até uma forma bem específica de se vestir, de cumprir os mandamentos, de seguir a Bíblia. Eles começaram a ser perseguidos. E vejam que interessante. Da perseguição dos puritanos, a história narra que eles começaram a pegar navios e migrar para o Ocidente. Um desses navios, em 1620, chamado Mayflower, Flor de Maio. Vocês podem perguntar assim, o navio saiu em maio? Não. Mayflower é porque os puritanos davam o nome no navio conforme as flores da época. E esse navio ele chega na costa dos Estados Unidos. E ali eles se deparam com índios locais. E esses índios, conforme a história, recebem esses imigrantes, se tornam amigos e começam a cultivar a terra. Daí nasce o culto da ação de graças, o dia de ação de graças nos Estados Unidos. Quando os pilgrims, como se diz em inglês, aqueles que eram perseguidos na Inglaterra, vão para os Estados Unidos, vão para o Canadá, e diferente de colônia de exploração, como Inglaterra e Espanha fizeram na América Latina, eles vão para colônias de povoamento e levam a fé protestante para os Estados Unidos e para o Canadá. Dali surgem 13 colônias, e hoje os Estados Unidos, que nascem dessas 13 colônias, é o maior país protestante do mundo. Cerca de 70% dos Estados Unidos, contando todas as denominações protestantes, é protestante. Diferente do Brasil, que foi colonizado por Portugal, onde a maioria é católica. Nós temos, na verdade, como você bem lembrou, uma presença muito forte do catolicismo na Península Ibérica. O catolicismo ele conseguiu se preservar, quanto mais ao oeste da Europa, mais católico era. Então, você tinha a França, com Catarina de Médici, a Espanha, com Filipe II, Torquemada, essa coisa toda, e o Reino de Portugal, todos três muito ligados à questão do chamado catolicismo. Com o tempo, a França vai se afastando disso, porque Henrique de Navarra, ao casar com Margot, ali na noite de São Bartolomeu, ele era protestante, tem aquela questão lá da noite de São Bartolomeu que a gente já comentou na semana passada, mas a França faz um recuo na relação dela com o catolicismo. Já a Espanha e Portugal não fazem, continuam muito vinculados e vão até o final do século XIX ali, até o final do período da monarquia católica, da monarquia portuguesa, profundamente católicos. Sim, isto foi um fato que aconteceu, enquanto que o resto da Europa ele foi progressivamente se desvinculando da leitura católica, e ficou a Itália, por conta da presença do papado, e a Península Ibérica como sendo
os grandes pontos de maior profusão do catolicismo em si, e o protestantismo avançando de uma maneira muito intensa. E é muito curiosa essa questão da ida para os Estados Unidos e da forma como os colonos se deslocaram da Inglaterra para os Estados Unidos. Tanto que eles eram chamados de colonos, porque eles foram colono vai para colonizar, colono vai para plantar, eles foram plantar algodão, eles foram se estabelecer na terra em busca de um sonho de uma terra nova. Então, eles saíam da Europa e levavam toda a família. O modelo de migração inglês foi totalmente diferente do modelo português. Porque no modelo inglês, John pegou Mary e os dois saíram da Inglaterra na direção dos Estados Unidos. Ali eles chegaram, se fixaram, criaram sua família e se estabeleceram de forma inglesa em território americano. No caso de Portugal, não houve um processo de vinda de famílias para colonizar o Brasil. Houve uma grande leva de exploradores. Eu estou falando de exploradores não no sentido negativo, estou falando no sentido de vir para explorar. Então, enquanto que na Inglaterra, nos Estados Unidos, o algodão era a riqueza, eles tinham a riqueza do algodão, no Brasil era o pau-brasil, era as pedras preciosas, era o ouro. Não era, na verdade, um cultivo, era, a bem da verdade, um processo de ocupação de uma terra. Só depois que a gente vai começar com o plantio da cana-de-açúcar e tal, é que a gente tem uma mudança nesse formato de relação do homem com a terra. Mas, nas primeiras levas, o interesse era esse. E se você for olhar, o oeste norte-americano, o que impulsionou a ocupação do oeste norte-americano foi a questão do ouro. O faroeste, que aqueles homens iam, e a gente assiste os filmes lindos, o cara tirava o revólver e pá, matava o outro. Gente, aquilo ali era uma terra sem lei. Aquilo era uma verdadeira loucura. Mas foi assim que o oeste norte-americano foi povoado. Diferente das outras regiões mais litorâneas, que o cultivo da terra era o principal elemento. Já no Brasil, não. Explora para o Brasil, explora pedra preciosa, explora ouro. Os primeiros ciclos econômicos do Brasil foram ciclos exploratórios, que vêm de alguma dessas questões que você estava falando, Rafa, da questão do trabalho. Como o trabalho é visto como uma coisa negativa dentro de algumas visões religiosas, não é? Algumas culturas têm a leitura de que a nobreza não trabalha, então bacana é não trabalhar. Seu trabalho, isso é feio, né? Que eu não sou nobre, que eu tenho que estar sujo, trabalhando, suando. E essa leitura acabou sendo trazida para o processo de colonização do Brasil. Resultado, quando essas migrações inglesas vão da Inglaterra para os Estados Unidos, e a gente encontra isso de uma maneira muito clara no livro Renúncia, quando Cirilo sai da Inglaterra e vai para os Estados Unidos, não vai para voltar. Não, vai para construir vida lá. É vida nova, é página virada, é uma outra proposta. Por quê? A Europa, cheia dos seus preconceitos, da dificuldade de lidar com a liberdade religiosa, na América eu podia ser do jeito que eu quisesse, porque não haviam as peias, as amarrações que nós encontrávamos no território inglês, principalmente, aonde a rigidez para que você seguisse um determinado padrão de comportamento te limitava. E aí, Ju Ferrari, seja muito bem-vinda. Rosângela Andrade, seja muito bem-vinda. Que nessa dinâmica que eles vão fazendo, não há restrições. Então, aflora um modelo religioso que a gente não encontrava no território inglês. No território inglês,
o modelo era outro, né? A maneira como as coisas aconteciam eram completamente diferentes, né? Então, aqui a gente vai ter muito mais liberdade e uma profusão muito grande de credo, que cada um, vou criar uma aqui diferente, e aí a gente encontra uma grande transformação nesse período do século XIX. Estou achando a minha câmera meio escura, Rafa, eu vou buscar uma câmera ali para ver se melhora. Mas ela tá boa, ela tá dando para te ver. Está me vendo? Eu estou vendo só um torrão preto. Não, tá boa. Eu quero aproveitar, porque duas pessoas aqui, a Rita Barbosa, em 21 e 25, e depois a Vera Rodrigues, em 21 e 25 também, elas disseram que Henrique VIII separou-se de Catarina de Aragão. Correto. Isso. Ela separou-se de Catarina de Aragão para se casar com Ana Bolena. Então eu troquei. Meus amigos, a nossa live é uma live de estudo. Então sintam-se à vontade para corrigir, porque às vezes a gente erra e às vezes a gente troca. Mas o bom é que a gente está sempre aprendendo. E ela, olha que interessante, você falou aí do livro... Aqui, o livro Renúncia, estão dizendo que saiu da Irlanda. Dali da Grã-Bretanha. Mas saía dali para lá. O livro Renúncia, exatamente. A Rita está nos ajudando bastante. A família de Cirilo Davenport saiu da Irlanda, muitos saíram da Irlanda. Meus amigos, no passado, aquilo tudo ali considerava quase que um povo único, depois é que aquilo foi se separando. Eles, de fato, eram irlandeses, eles foram para os Estados Unidos, isso é bem ilustrado no livro. E como ela já colocou, eles foram para lá para morar, para prosperar. E quem leu o livro, que é um livro belíssimo, vale a pena ler, porque você começa de um jeito e termina de outro, porque você chora várias vezes no livro. E observem, a família prosperou. E o livro nos narra, de uma forma indireta, por que os Estados Unidos é a terra dos sonhos, onde as pessoas saem da perseguição, saem da miséria, saem dos desatinos e vão com as suas famílias para poder construir uma nova vida. Então, essa imagem que se tem ainda hoje nos Estados Unidos é uma imagem posterior à reforma, porque as pessoas eram oprimidas, as pessoas eram perseguidas, e quando elas entravam no navio, elas iam buscando um novo horizonte, uma terra nova. E os Estados Unidos se tornou uma terra nova para muitas pessoas. Mas os puritanos, Elahá, que ficaram na Inglaterra, eles começaram a tomar corpo, porque eles foram, num determinado momento, começando a fazer frente aos anglicanos. E isso gerou uma primeira revolução do século XVII. É a chamada Revolução Puritana, que ocorreu em 1642. Essa revolução que foi uma verdadeira guerra civil, onde os puritanos, quem eram os puritanos e quem eles apoiavam? Eles apoiavam os burgueses, as pessoas que trabalhavam no comércio, as pessoas que faziam a Inglaterra crescer. Em contrapartida, com quem que eles estavam ali batendo de frente? Contra os nobres, contra aqueles que defendiam o status quo, contra os anglicanos. Só que na Inglaterra nós tínhamos um rei. E mesmo após a Magna Carta de João Sem Terra de 1215, que dava direitos às pessoas, nós tínhamos um país onde o rei praticamente tinha poderes absolutos. Então os puritanos, mas espera aí, nós temos um rei que é Deus, no demais nós somos iguais, nós trabalhamos, e quem trabalha precisa ser livre, precisa ter o fruto do seu trabalho e ter liberdade de comércio, liberdade para constituir sua família. A Inglaterra é nossa, era o lema dos puritanos. Então eles fazem uma guerra civil. E com Oliver Cromwell, eles conseguem, os puritanos, chegar ao poder e instalam por um período pequeno de tempo uma república na Inglaterra. Olha que interessante, a Inglaterra já foi uma república. Quero contar outra coisa interessante para vocês. Se vocês observarem, o poder na Inglaterra era constituído pela Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes, porque os comuns eram os puritanos, os burgueses, as pessoas simples, e os lordes eram os representantes da igreja, os anglicanos, os burgueses. Então, nessa primeira revolução, a Revolução Puritana, sob a batuta de Oliver Cromwell, os protestantes, os puritanos, chegaram ao poder
e instaurou-se uma república na Inglaterra. E quando nós estudamos a história, a gente acha que o auge da história foi a Revolução Francesa. Mas vejam, Revolução Francesa foi no século XVIII. No século XVII, nós tivemos duas revoluções, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. O que aconteceu na Revolução Puritana? Olha como nós, seres humanos, somos movidos por sombra e por luz, está tudo dentro de nós. Oliver Cromwell, que era uma pessoa bem intencionada, ele se tornou um ditador, se tornou autoritário. E ele precisou, numa outra revolução, ser deposto. E ele foi decapitado. Vejam, a gente, quando olha para a história, pensa que só Luís XVI foi decapitado. Não. Um século antes, Oliver Cromwell também foi decapitado. E ele que havia decapitado Carlos I, ou Charles I, ele agora também foi morto. Então, nós temos um período de república, depois nós temos a volta da monarquia, ou seja, a dinastia dos Tudor, a dinastia dos Stuart. Fale aí. Vamos devagar, senão eu me perco. Vamos devagar. Eu botei um ventilador aqui. Se estiver soprando no alto-falante, você me fala, tá bom? Uhum. Vamos devagar, senão eu me perco. A gente estava ali nos puritanos, e aí eu vi que você comentando sobre eles. Eu queria aprofundar um pouquinho antes de passar para essa discussão aí das revoluções, essa discussão sobre os puritanos e o formato de vida deles, o que eles tinham, qual era a proposta que eles apresentavam, qual era a leitura que esse grupo religioso tinha como referência em termos de conduta, quais eram as regras que esse povo possuía. Vamos lá. Tem até alguma coisa no... eu vi o chat privado aqui. Puritanos. Vocês se lembram que no século XVI nós tivemos a reforma. O primeiro reformador foi Martinho Lutero. Martinho Lutero, por mais que ele fosse um reformador, ele queria reformar a igreja para continuar na igreja. Eu quero consertar, mas para que tudo fique do mesmo jeito. Se a gente olhar hoje para o mundo, pouco temos de igreja luterana. Lá na Alemanha ainda tem igreja luterana. Aqui no Brasil, poucas. Na região sul nós temos igrejas luteranas. Mas o fato é que mudou, de acordo com aquelas 95 teses, mas grande estrutura da igreja luterana ficou igual. A reforma substancial mesmo veio com Zwingli e com Calvino. Porque Calvino ele mudou completamente a forma de estruturar o seu pensamento. Como isso? Ele quis seguir a Bíblia na sua inteireza. Nós vamos seguir o que está ali. Então nós vamos acabar com todos os dogmas, vai ficar só a questão do batismo. Nós vamos acabar com todas as imagens. Por os isso sacramentos saíram todos. Os sacramentos saíram todos. Só o batismo. Só o batismo. Nós vamos acabar com todas as imagens, não tem culto à imagem mais. O nosso relacionamento é direto com Deus. Nós podemos até ter um pastor, uma pessoa que estudou mais, que se torna um líder, mas a referência é direta com Deus. E nós vamos seguir o que está nas Escrituras. Ou seja, sola Escritura, o que está na Escritura, e sola fide. A nossa salvação vem pela fé. Pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nós angariamos a graça em Deus e nós seremos salvos. E Calvino instituiu uma outra coisa chamada predestinação. O que é a predestinação? Deus não capacita os eleitos, mas ele escolhe os capacitados. Ou seja, por que a série The Chosen chama The Chosen? Os escolhidos. Porque, na verdade, a graça de Deus vai escolhendo as pessoas. Existem pessoas que são agraciadas por Deus. E na feição de Calvino, isso justificaria muito das mazelas do mundo. Meus amigos, eu estou explicando conforme Calvino, tá? Para nós, na doutrina espírita, existe livre-arbítrio.
Então, decorrente daquele calvinismo, surgiram vários outros ramos religiosos. Um deles foram os puritanos. Por que puritanos? Puritanos era até uma forma mais, vamos dizer assim, mais rígida de chamar aqueles discípulos de Calvino com outro nome ali na Grã-Bretanha, porque eles seguiam à risca a reforma. Então, eles cumpriam o que estava na Bíblia, cumpriam o que estava no Antigo Testamento, andava com roupas sérias, sóbrias, tinham sobriedade no pensar, no falar. Um puritano, por exemplo, eu coloco a minha melhor roupa para ir no templo. A minha vida precisa ser uma vida de referência, uma referência na forma de falar, na forma de relacionar. Então, são pessoas muito austeras, estoicas, os puritanos, na forma de comer. Então, você via um puritano passando na rua, você sabia que ele era um puritano. E eles começaram a ganhar corpo ali na Inglaterra. E esses puritanos, inicialmente perseguidos, lembrem-se de Cirilo da Avenport, lembrem-se do navio Mayflower, que em 1620 vai para a costa dos Estados Unidos, fundam as 13 colônias. Mas eles queriam continuar na Inglaterra também, porque era a pátria deles. E dentro desses puritanos, surgiram muitos comerciantes, pessoas que trabalhavam. Não, mas peraí, não vamos ficar sempre submetidos a um rei. Então eles dão suporte a um primeiro conflito, a Revolução Puritana, que tira o rei Carlos I, ou Charles I, esse rei é decapitado. E entra um representante dos puritanos, que era Oliver Cromwell, um nome muito conhecido lá na Inglaterra, e instaura-se uma república, a República Inglesa. Só que Oliver Cromwell depois também se torna um ditador. Ele se corrompe. E parte desses puritanos migrou para os Estados Unidos. Então, parte ficou na Europa e fomentou essa transformação, essa revolução, e parte vai para os Estados Unidos e se estabelece lá com muito mais liberdade religiosa do que do lado de cá, pelas restrições naturais que a Europa impunha para as pessoas, né? Perfeito, perfeito. E nisso, esses puritanos geram essa primeira revolução, que é a Revolução Puritana, tiram o rei, decapitam o rei Carlos I, só que depois eles se tornam autoritários. Basta a gente lembrar, Elahá, de Marat, de Robespierre, de Danton. Pois é, fazem a Revolução Francesa, tombam a Bastilha e depois se tornam ditadores, às vezes até piores daqueles que eles derrubaram. O destino, um século antes, de Oliver Cromwell não foi muito diferente. Deixa eu só dar uma resposta aqui para a Flavinha. Boa noite, Flavinha, seja muito bem-vinda. Sim, o Cirilo que estamos falando é o Cirilo do livro Renúncia. A gente puxou para fazer uma conexão entre os migrantes da Irlanda que foram para os Estados Unidos com a história citada no livro Renúncia. É isso mesmo, é o mesmo personagem que a gente está puxando para ilustrar o que é esse momento histórico que a gente está tratando aqui. Vai, Rafa. E se você lembrar, a família do Cirilo da Avenport, ele vai para a costa dos Estados Unidos e lá, dentre outras lavouras, era a lavoura do fumo. Fumo, algodão, milho. O milho ainda hoje é a base da cultura norte-americana. Enfim, isso é só um detalhe. Quando Oliver Cromwell ele é tirado do poder, instala-se novamente uma monarquia. Voltam os Stuart. Só que a população, nós não queremos rei mais. A gente se acostumou. Ela sempre que tem algum movimento histórico trazendo uma novidade, é muito difícil voltar a um movimento anterior. Você não consegue, porque depois de uma república, como é que você volta para uma monarquia? O que acontece? Vem uma outra revolução, a chamada Revolução Gloriosa, em 1688, quando é tirado do poder Jaime II. Ele é afastado, e quem fica no poder? O marido da filha dele, ou seja, o genro. E o genro. Esse genro vinha dos Países Baixos, era um nobre dos Países Baixos. O nome dele, Guilherme de Orange. Ou seja, nós passamos a ter um rei na Inglaterra que vinha dos Países Baixos. Só que você não volta da Holanda. Só que você não volta a ter uma monarquia mais.
eles fazem um arranjo que a Inglaterra passa a ser uma monarquia constitucional. Porque em 1688 é a Revolução Gloriosa, em 1689, The Bill of the Rights, a Carta dos Direitos. Nós vamos sim ter um rei, Guilherme de Orange, mas quem vai decidir na Inglaterra é o parlamento, a Câmara dos Comuns, a Câmara dos Lordes. É o formato que nós temos até hoje, monarquia constitucional. O rei é quase que o parlamentarismo. O rei é quase que uma figura decorativa, mas ele está lá, ele recebe o primeiro-ministro, ele dá posse ao primeiro-ministro, mas quem escolhe são os comuns, a Câmara dos... E esses parlamentares são escolhidos pelo povo. Os parlamentares depois escolhem o primeiro-ministro. E tudo isso é muito importante porque forma o grande país que é hoje a Inglaterra. Um país essencialmente protestante, um país voltado ao comércio, um país que dominou o mundo nos séculos XVII e no século XVIII. Porque para falar de revolução industrial, que ocorreu no século XVIII, não tem como não falar em Revolução Puritana e em Revolução Gloriosa. Então veja a importância do cristianismo. O cristianismo foi o vetor da própria Revolução Industrial. Tudo isso começou no século XVI, mudam-se as ideias, vem a imprensa, vem as revoluções e o progresso vai tomando espaço no mundo. Isso é tudo encadeado. Muito interessante. E enquanto existe um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber. Max Weber e Émile Durkheim são dois grandes filósofos que estudam esses fenômenos sociológicos. E Max Weber vai encadeando tudo isso para nós entendermos a sociedade que nós vivemos hoje. E assim, na leitura que o Max Weber faz, e eu não estou fazendo crítica ao catolicismo, me entendam bem, estou falando do que o Max Weber coloca. Ele diz que dentro da lógica, essa é a grande tese do livro, dentro da lógica católica, o trabalho não é visto como uma coisa valiosa, não é vista, e que Deus tem uma interferência direta nas pessoas, de tal forma que se existir pobreza, porque Deus assim quer. Então, na lógica católica, isso é um pensamento bastante presente. Na lógica protestante, não. O Senhor me deu as condições para que eu consiga meu sustento, Ele quer que eu prospere, Ele vai abençoar a minha vida, Ele vai me dar riqueza e prosperidade para que eu tenha vitória sobre os desafios que o mundo vai ter. Então, é uma lógica muito diferente. Então, na tese de Max Weber, nessa obra, ele diz assim, olha para a América Latina e olha para a América do Norte. Daí ele comenta, a América do Sul, a América Latina por inteiro, ela foi colonizada por países, Espanha e Portugal, majoritariamente. Então, ela pegou uma formação católica na estruturação da sociedade. E aí os países tiveram um determinado contorno. Quando você olha para a América do Norte, ela foi colonizada por um país majoritariamente protestante. Olha como é a economia desse outro país. Então, o quanto que o pensamento, o quanto que a ideologia provoca nisso. E aí, Rafa, eu vou trazer um pensamento de Rondônia para cá. O estado de Rondônia, ele foi colonizado, né, durante boa parte do tempo por católicos, né? Então houve uma presença da Igreja Católica na região do início da colonização de Rondônia, todo ele feito pelas margens do Rio Guaporé, pelas margens do Rio Madeira, aonde as comunidades se desenvolveram dentro dessa leitura mais católica. No final dos anos 60, 70 deste século, nós tivemos uma migração muito grande de pessoas que vieram do sul do Brasil para ocupar Rondônia. Então, houve um fluxo migratório absurdo. Nós tínhamos 100 e poucos mil habitantes em 1960, em 1970 tinha mais de 500 mil pessoas.
quintuplicou a população em uma década. Então, foi assim, uma ocupação intensa que veio de pessoas do sul do país. E muitos desses que vieram do sul do país, eles eram oriundos de comunidades que eram protestantes. Uma outra coisa também que ajudou nesse processo, e eu não estou criticando a Igreja Católica, inclusive eu conversei isso com um padre, conversando com ele, eu queria entender como é que o senhor me explica isso. E ele mesmo me explicando isso. O padre, ele é o pastor da paróquia. Ele não é o pastor das ovelhas, ele é o pastor da paróquia. Então, quando houve a migração do pessoal do Paraná, de Santa Catarina, por conta daquela geada fortíssima de 1975, as ovelhas saíram e foram embora para Rondônia. E o pároco ficou sozinho na igreja, porque o pároco é da igreja, ele não é das ovelhas. O pastor seguiu com as ovelhas. Rondônia, agora não é mais que o Acre passou, mas Rondônia, durante muitas décadas, foi o estado mais protestante do Brasil, porque a colonização do interior do estado de Rondônia foi uma colonização feita majoritariamente por pessoas de formação protestante. Você entra no interior de Rondônia hoje, raramente você vê uma igreja católica. Agora, o que você vê de igreja protestante, de todos os matizes, é um negócio impressionante. E eu posso ver, dentro de Rondônia, a representação do pensamento de Max Weber. Porque as comunidades mais antigas de Rondônia, como Guajará-Mirim, a região de Porto Velho até Guajará-Mirim, fronteira com a Bolívia, o Vale do Guaporé, que foi colonizado logo pelas forças, vou falar forças católicas, ela tem um ritmo de crescimento muito mais próximo do indígena, muito mais próximo de um modelo amazônico. Quando você vai a Rondônia, nas cidades mais modernas, do eixo da BR, cidades novas que aconteceram ali, as cidades crescem efervescentemente, como aquele pessoal trabalha, como eles têm desejo de produzir, de fazer, como eles são aguerridos. E eu vejo claramente, dentro do estado de Rondônia, a presença do pensamento católico e a presença do pensamento protestante no mesmo lugar, reapresentando o que Max Weber enxergou na América como um todo. Exatamente isso. Eu gosto sempre de dizer para as pessoas, Elahá, que sempre que nós falamos aqui, nós não estamos fazendo julgamento da religião A, da religião B, nós estamos trazendo dados históricos, procurando não ter qualquer tipo de viés, porque nós respeitamos a crença das pessoas, nós respeitamos a sua forma de pensar. Então, eu sou apenas uma pessoa que estuda os dados e procuro passar para vocês aqui de uma forma desataviada para que a gente possa aprender com fenômenos históricos. Também no século XVII, começaram a surgir outras denominações religiosas, a começar com um que veio do século XVI e migrou com grande força para o século XVII, que são os anabatistas. Muitos fazem uma correlação entre anabatistas e batistas, mas os próprios historiadores colocam dúvida se os batistas derivam dos anabatistas. Uma parcela significativa de historiadores hoje colocam que pode até ter práticas iguais, mas são dois movimentos diferentes. Quem são os anabatistas? Eles pregavam essencialmente: como que eu vou batizar uma pessoa quando ela não tem a mínima consciência dos desejos dela? Porque a prática religiosa da Igreja Católica é: eu batizo uma criança para libertá-la do pecado original. Ou seja, o pecado cometido por Adão e Eva, quando Adão sucumbiu, através de Eva, à tentação, a criança nasce com esse pecado original e precisa ser libertado por meio do batismo. Mas o batismo para os anabatistas e para grande parte dos credos protestantes precisa ser uma vocação espontânea e consciencial de que Jesus é o Salvador da minha vida. Então existe um trecho em Romanos que os evangélicos usam muito, está lá em Romanos capítulo 10, verso 9. Se eu disser com a minha boca que Jesus é o meu Salvador, que morreu por mim, que ressuscitou dentre os mortos, eu serei salvo. Então, para os anabatistas, o batismo deveria ser da forma como João Batista batizou Jesus, por imersão e preferencialmente em água corrente, o que não é tão simples.
Também os anabatistas, eles pregavam a separação do Estado e da Igreja. Porque vejam, quando a gente volta no século XVI, a matança da noite de São Bartolomeu era em decorrência de você ter Catarina de Médicis com os grandes cardeais da Igreja. Era todo mundo junto e misturado. Você não sabia onde começava o poder teológico e o poder estatal. Então, o que os anabatistas? Não, nós temos que separar. O Estado é um, o poder religioso é outro. Os anabatistas também pregavam uma coisa que eles foram muito questionados na época. Eles pregavam um pacifismo total. A ideia é boa. Só que no século XVII, um século que você teve, por exemplo, é que não dá tempo da gente falar, a Guerra dos 30 Anos, que envolveu todo o Império Sacro-Germânico. Nós vínhamos de uma guerra de 100 anos, que envolveu França, envolveu Inglaterra. Então, para grandes perguntas, como assim um pacifismo geral? Então as pessoas vão entrar, vão nos matar, a gente não vai fazer nada. Então os anabatistas não foram muito adiante. Foi um ramo do século XVII. Depois surgiram, e aqui é muito engraçado, Elahá, os quakers, ou quakerismo. As pessoas, quando ouvem eu falar quaker, vão lembrar-se da aveia quaker, porque quaker quer dizer tremer. E é interessante, porque eles pregavam algo que eu acho muito interessante. A minha relação com Deus se dá através de uma experiência interior. Ou seja, através das minhas orações, através das minhas meditações, eu me relaciono com Deus na minha intimidade, num processo de pacificação, num processo de verticalização com o alto. Você lembra que você falou para mim que uma vez que o judeu, quando ora, ele balança igual a chama de uma vela? Os quáquer também balançavam. Só que deram um apelido desonroso para eles. Eu vou dizer assim, um bullying do século XVII. Porque quáquer quer dizer tremer. Então eles ficaram conhecidos como os quáquer, porque eles tremiam. Eles começavam a orar e vinham os tremores. É quase que uma questão pentecostal no século XVII. Os quáquers também se tornaram muito influentes nos Estados Unidos, principalmente no estado da Pensilvânia. E um grande empresário, ele começou a trabalhar com grãos, trabalhar o comércio, e fundou a Quaker, que é uma empresa que até hoje, quando a gente vai comprar aveia no supermercado, está lá, Quaker. Aquele homenzinho com aquele gorro na cabeça. E não pensem que aquele é o empresário, aquela ali é uma representação de que o que é Quaker é bom, porque a ideologia dos Quaker era parecida com dos puritanos. Nós precisamos ser puros. É isso, os Quakers são maravilhosos. Surgiram também, Elahá, no século XVII, os presbiterianos. Os presbiterianos eram o grupo mais ligado a Calvino. Eles surgiram na Escócia. Um grande representante deles foi John Knox. Então, eles pegaram as ideias de Calvino, levaram para a Escócia e rapidamente aquilo tornou-se a religião predominante na Escócia. E vocês podem me perguntar assim, por que presbiterianos? Porque eles tinham uma forma de se organizar através de presbíteros, ou seja, é uma verticalização. Perceba, Elahá? Por mais que a gente deixe de ser católico, nós trazemos os nossos atavismos. Eu não tenho um papa, mas eu tenho um presbítero que tem um bispo, ou seja, continua a hierarquia. Uma hierarquia. E o ramo presbiteriano chegou no Brasil, nós temos a igreja presbiteriana hoje como uma das maiores igrejas no Brasil. Salvo engano, só é menor que a Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus ela é uma igreja que trabalha com os dons do Espírito Santo e tem ganhado muito gosto das pessoas. Mas é porque a Assembleia de Deus ela já é pentecostal, ela já pertence a um outro ramo. Né? Todas essas que nós estamos falando aqui, eu vou dizer de uma forma mais simples para vocês, é o protestantismo raiz. O que é esse protestantismo raiz? Eu trabalho com a Bíblia, eu não tenho intermediários, e o meu relacionamento é com Jesus e com aquilo que está escrito nas Escrituras. Depois nós temos um segundo movimento, que
que já é mais finalzinho do século XVIII, século XIX, o reavivamento da fé, quando se começam a trabalhar com os dons do Espírito Santo, surgindo a Assembleia de Deus, a Universal, a Igreja Mundial, e por aí vai. Também nesse século XVII, Alahá, surgiram os batistas. John Smith, e ele era inglês, mas fundou essa igreja na Holanda, porque ele não era muito bem quisto inicialmente na Inglaterra. E semelhante aos anabatistas, ele também pregava que o batismo deveria ser um ato consciencial e voluntário, mas ele faz uma coisa bastante inusitada, ele mesmo se batiza. Oh, que interessante. Ele vai nas águas de um rio na Holanda, ele mergulha e ele faz a profissão de fé dele. A Igreja Batista, ela é muito próxima nos seus postulados à Igreja Presbiteriana. Para dizer as diferenças, meus amigos, nós precisaríamos de 2 pastores aqui agora, para poder dizer em minúcias. Mas dentre os meus estudos, o que mais diferencia as duas é o seguinte: a Igreja Presbiteriana, ela é episcopal, ou seja, ela tem a hierarquia, ela tem os cargos dela. Por exemplo, aqui no Brasil existe uma estrutura e as pessoas têm submissão a um determinado grau superior. As igrejas batistas, elas são congregacionais. O que é isso? A congregação decide os rumos da igreja, ou seja, nós vivemos numa coletividade e dentro dessa coletividade nós tomamos as decisões. Basicamente, anabatistas, os quáquers, a igreja presbiteriana e a igreja batista. Vocês poderiam me perguntar assim, e o Brasil, Rafael? O Brasil, nessa época, século XVII, nós estávamos sob o influxo de Portugal, que fez do Brasil uma colônia de exploração, que mandava para cá pessoas para tirar os nossos recursos, o nosso ouro, o nosso pau-brasil, e que talvez o nosso grande benefício é que de Inácio de Loyola, que das escadarias da igreja Sacré-Cœur em Paris, surgem os jesuítas, que na Europa se tornaram inquisidores, mas que no Brasil os jesuítas se tornaram amantes desse solo. Foram jesuítas, por exemplo, José de Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega, que fundaram a cidade de São Paulo, em 25 de janeiro de 1554. Os jesuítas se aproximaram dos índios, começaram a falar de evangelho para os índios e tornou o Brasil uma grande nação católica. Tem um grande jesuíta também no Nordeste. Vou lembrar o nome dele daqui a pouco, que é dessa época. Ele escrevia aí. Discurso aos Peixes é dele, deixa eu lembrar o nome dele. É bem famoso. Daqui a pouco eu lembro. Tá. Então vamos seguir. Falamos aí das revoluções inglesas, falamos da expansão missionária e dos jesuítas aqui no Brasil, falamos da migração dos puritanos para a América do Norte, para o Canadá, surgindo ali 2 países que foram colônias de povoamento. E precisamos falar de uma grande personalidade francesa do século XVII, São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, ele era... Pode falar. Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira, os sermões de Padre Antônio Vieira. Quem não sabe, Padre Antônio Vieira, ele trocou correspondências com Juana de Asbarre, ou só Juana Inês de la Cruz, que na mesma época vivia em México, considerado uma das maiores literatas do México, que nós sabemos pela Lavra Mediúnica de Divaldo Pereira Franco, que era uma das reencarnações passadas de Joana de Ângeles. Ou seja, já no século XVII nós temos Joana de Ângeles no México, ajudando naquele país dentro da proposta de expansão do cristianismo. E olha que interessante, Alahá, porque ela estava no México. No Brasil, nós tínhamos Padre Antônio Vieira e os demais jesuítas.
Olha como o cristianismo vai dando a toada do desenvolvimento do mundo. E também nesse século... Eu quero só dizer uma frase do Padre Antônio Vieira, só uma. Queres saber o que é a alma? Observa o corpo sem ela. Pronto. Que a alma é isso. Exatamente. Bom, também no século XIX nós tivemos uma grande... 17. No século XVII. Também no século XVII nós tivemos uma grande personalidade francesa, nascida no interior da França, mas que se notabiliza em Paris. O nome dele era São Vicente de Paulo, ou simplesmente Messier Vincent, como ele era conhecido. Vicente Vincent em francês. Ele era muito católico, ele tem uma experiência muito ligada à pobreza, porque vindo do interior da França, ele se deparava com muitas comunidades pobres, muitas famílias pobres, e ele se aproxima da pobreza de uma tal forma que, para seguir, para servir Jesus, ele precisaria se doar àqueles que mais necessitavam. Então ele vai para Paris, e em Paris ele começa um grande trabalho humanitário, com pessoas que andavam pelas ruas, com crianças, com mulheres, enfim, com toda uma gama de pessoas necessitadas, tornando-se um grande benemérito da humanidade e um espírito presente na nossa codificação espírita. Quantos textos de Vicente de Paulo? Inclusive, há uma pergunta no Livro dos Espíritos, a de número 888, que fala sobre a esmola, que a resposta é ditada por Vicente de Paulo. E Vicente de Paulo, para quem não sabe, ele era o guia espiritual do nosso Eurípides Barçanufo. Porque quando Eurípides Barçanufo, ele torna-se espírita, ele começa a ter verdadeiros encontros espirituais com seu guia, Vicente de Paulo. E Vicente de Paulo o adverte: meu filho, portas se fecharão para ti, dedos se lhe apontarão em riste, mas você prossiga nessa causa nova, que é o Espiritismo, porque essa causa é do Cristo. E Eurípides Barçanufo, no seu mediunato de amor em terras mineiras, terras de sacramento, tendo sempre ao seu lado Vicente de Paulo. Para quem não sabe, Eurípides Barçanufo foi um grande médium, foi alguém que exerceu a medicina, nada obstante não ter o curso universitário, e tornou-se uma grande personalidade do espiritismo em terras brasileiras. Muito interessante. Alguma coisa, Lahá? Não, tranquilo. Estou preocupado só com o tempo. Nós temos aqui 3 perguntas que foram feitas aqui, não é? 3 colocações. Quer responder? Porque depois eu vou falar sobre a Revolução Científica. E aí a gente termina. Então vamos lá. Aqui tem uma do Cideval. Cideval, isso. Ele diz assim, quando a gente estava comentando ainda sobre a questão do avanço das ideias, ele dizendo: mudam-se as ideias e o progresso intelectual se desenvolve, mas a moral cristã parece-me não alcança a humanidade, não alcançar, né, a humanidade odierna. Será que as lições dos primeiros cristãos na formação ficou incompreendida, né? Olha, na verdade, o objetivo não é a transformação do planeta. O objetivo é a transformação do homem. Então, nós não estamos com o mesmo time que estava na época do Cristo. Quando o Cristo vem, ele traz sua mensagem, ele desperta muita gente, esse pessoal vai embora do planeta. Porque a escola tem que ficar para quem tem que estudar, para quem já entendeu esse grau, esse pessoal segue para uma outra região do universo. E fica na Terra somente os mais endurecidos. É por isso que dá esta sensação de que o pensamento cristão não avança. É porque, quando avança, a pessoa é retirada, né? Vai melhorando, ele vai sendo recolhido, levado para outro local e continua dentro desse caldeirão aqueles que ainda não conseguiram despertar para esse processo de transformação.
haverá um momento agora, né, do final da transição planetária, em que essas coisas vão se arrumar. E sim, quem não conseguiu aprender, aí é realmente retirado e a Terra dá um passo em termos de sociedade para a frente. Mas a gente não deve se assustar com o fato de que a humanidade não se cristianizou, porque o processo de cristianização é um processo individualíssimo. Nós temos que olhar para cada um se nós estamos nos transformando. E ao nos transformarmos, ganhamos o passe livre para não necessitar tanto estar presente numa sociedade como essa em que vivemos. É linda a sua resposta. Muitas pessoas às vezes perguntam assim: por que falar de história? Porque quando a gente relembra a história, a gente ganha mais subsídios para nós agirmos diferente daqui para frente. Eu tive a oportunidade, Elahá, de visitar o campo de concentração de Auschwitz. E entrando lá, há uma placa na entrada do campo, com uma frase de George Santayana. E a frase diz assim: aqueles que não se lembram do seu passado podem estar fadados a cometer os mesmos desatinos no futuro. E eu olhando para aquela frase, fui chorando, chorando. E quando eu entrei no campo de concentração e vendo os cabelos cortados, os pares de sapato, visitei as câmeras de gás e eu pensei: o que nós já fomos capazes de fazer? Mas eu não parei no negativo, porque também nós somos capazes de fazer muita coisa boa. Porque o mesmo mundo que teve Adolf Hitler é o mundo que deu espaço a Chico Xavier, a Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Há tantas pessoas generosas, há tantas almas nobres. Então, quando a gente vai e fala de cruzadas, fala de Inquisição, fala desses movimentos religiosos, dessa saga humana, eu penso que nós estamos falando de nós, que somos peregrinos, que estagiamos nessas diversas fases para evoluir. Então, minha amiga, não é que a mensagem ainda não moralizou o mundo, é que talvez nós precisamos repetir lições para nos libertarmos individualmente. É isso aí, Rubens Teodoro. Aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la. Quando Elahá me chamou para fazer essa live, eu pensei: meu Deus, quem que vai querer ver isso? Quem que vai querer lembrar de cruzadas, lembrar de, enfim, de guerras religiosas? Não seria melhor só falar de moral espírita? Falar de amor, falar de perdão, falar de coisas boas? Mas hoje eu estou vendo que teve um propósito. E eu posso dizer uma coisa para vocês. Quando eu revisito tudo isso, porque eu sou o que mais estudo para passar uma informação para vocês, às vezes eu choro, às vezes eu fico alucinado dentro de casa, mas depois muito obrigado, Senhor, porque hoje eu estou aqui. Deixa eu contar para vocês então um pouco sobre isso. Antes de nós começarmos essa série de lives, a gente teve uma conversa e a ideia era fazermos uma ou duas lives sobre o cristianismo. A gente podia pegar e fazer uma apresentação da ideia do cristianismo. Aí foi quando a ideia amadureceu: não, vamos fazer uma para cada século, será que a gente dá conta? Vamos fazer. E aí a Cleide topou a ideia e a gente partiu. E aí eu quero já me antecipar com você do seguinte: nossa série ela está indo na direção do final, mas a gente está programando aí uma outra que vai entrar em sequência dessa e que deverá ir mais ou menos na mesma toada. Mais para frente a gente fala melhor sobre o que é que a gente tem pensando para frente, tá bom? Eu topo. Eu não sei nem o que é, mas eu topo. Bom, para fechar o 17, vamos fechar. Nós tivemos uma verdadeira revolução científica, porque falar de cristianismo é falar de uma ciência que precisa acompanhar uma religião, porque uma dá sustentação à outra. É isso que Kardec coloca. Olha aí, dá uma lida. Sim. É isso. Tá ótimo. Uma dá sustentação à outra. Quando Allan Kardec coloca no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ciência e religião são as duas alavancas do progresso humano. Uma revela as leis do mundo material e a outra revela as leis do mundo espiritual.
que nós tivemos no século XVII? Nós tivemos Galileu Galilei. E o que Galileu Galilei propôs? Um telescópio, para que nós pudéssemos divisar o espaço, ver as estrelas. Porque até então, Elahá, é bem verdade que isso começa antes. Até então a gente pensava que a Terra era plana e que o Sol ficava indo de um lado para o outro. E a Terra era o centro. Depois a gente chega à conclusão de que era a Terra que girava em torno do Sol. Imaginem falar isso para o orgulho do homem predominante naquela época. O quanto esse homem não foi perseguido. E ele, levado ao tribunal da Inquisição italiano naquela época, diz que ele é levado a reconsiderar suas ideias. Eu fico imaginando aquela cena, porque os cardeais dizem para ele, vire para o povo e diga para o povo que você está equivocado. Reconsidere. Diga que a Terra é o centro e que é o Sol que gira ao redor da Terra. E ele, meus amigos, eu estava equivocado. A Terra é o centro e o Sol gira ao redor da Terra. Mas ele vira para os cardeais, depois de dizer isso, e diz exatamente o contrário. Mas que é a Terra que gira ao redor do Sol é. Ou seja, ele trouxe a tese do heliocentrismo, tornou-se um grande homem e um grande precursor da ciência no século XVII. Esse foi um. Olha, eu quero falar um pouquinho do Galileu. Fale. Tenho uma paixão particular por ele. Ele é o pai da ciência moderna, porque ele é o cara que cria o método científico de investigação moderna. Antes dele, não existia um método de como investigar, e ele é que descreve como que se investigaria. E ele deixa uma frase que, para mim, particularmente, é a frase mais sintética do entendimento mais profundo das coisas. Ele diz, a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Ele não tira Deus da criação. Ele diz que é Deus, mas existe uma ordem. E quando ele diz que foi a matemática é o alfabeto, entendendo que existe uma ordem para tudo que foi feito. E ele estabelece que essa ordem é para o universo, não é para a Terra. Ou seja, a lei que tem aqui, tem Saturno, tem Júpiter, tem outras estrelas, é uma lei só. Porque Aristóteles dizia que o mundo era imperfeito aqui, perfeito lá. Aí o Galileu mirou o Sol e disse, não é verdade, que a Lua tem furo, tem buraco e o Sol tem mancha. Então, por isso, ele quebrou o pensamento aristotélico de que as imperfeições estavam neste mundo e do lado de fora tudo era perfeito e aqui estavam só as imperfeições. Ele é uma marca na história da humanidade, Galileu. Nós temos uma outra grande personalidade do século XVII, que é René Descartes. René Descartes foi um filósofo francês que ele traduziu o método científico dizendo tudo precisa de experimentação. Inicialmente eu duvido de tudo, eu só não duvido da minha capacidade de duvidar. Então ele cunhou a frase cogito, agora esqueci, cogito ergo sum, que quer dizer penso logo existo. Se a gente parar para fazer a tradução da frase propriamente dita, cogito poderia ser cogito, duvido, e por isso sou. Porque, na verdade, o que a frase quer dizer? Você pode me contar uma coisa A, uma coisa B e uma coisa C, mas nenhuma das três eu sei se é verdadeira, porque você está me contando. Mas uma coisa eu sei que é verdadeira, da minha capacidade de logicar sobre o que você está falando. Ou seja, tudo eu preciso experimentar. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Nós não podemos prescindir do elemento científico. E vejam o que Allan Kardec fez quando foi levado na casa da senhora Pleine Maison por volta do ano de 1855. Tá vendo, professor? A mesa da resposta. Ela responde às batidas, ela se levanta. Cogito ergo sum. A não ser que me provem que uma mesa tenha cérebro para pensar ou nervos para instalar, eu preciso investigar. E ele investigou. Não são mesas, são espíritos. Então precisou existir Galileu,
precisou existir Copérnico, precisou existir Descartes, para que nós tivéssemos um amadurecimento das ideias no século XIX, para que Allan Kardec trouxesse o Espiritismo. Porque senão a gente estaria ainda muito num pensamento místico. Poderíamos chegar no século XIX, e é mesmo, a mesa está respondendo, mas Kardec não. Eu preciso investigar. Cogito ergo sum. Nós temos também, Elahá, Johannes Kepler. Porque se nós tivemos Copérnico, nós tivemos Galileu, nós tivemos Johannes Kepler, porque ele foi ainda mais longe. Ele não falou apenas do heliocentrismo, porque o heliocentrismo, tanto Copérnico, que foi anterior a Galileu, e Galileu já tinham falado, ele falou das leis do movimento planetário. Vem cá, tem um Sol, tem a Terra, tem outros planetas. Imagine isso no século XVII. E existe uma força gravitacional que deixa todos esses planetas numa órbita. Nada sai do lugar. Como se fosse um núcleo e seus elétrons, todos em perfeita harmonia. Século XVII. Isso é bonito demais. Mas nós temos também no século XVII... A história diz que quando Kepler descobriu, chamou a família dele, fez a família dele toda ajoelhar na sala, pedir perdão a Deus, porque ele estava desvendando mistérios do universo inteiro, porque as leis de Kepler são leis da gravitação universal. Então, o que ele descobriu é o movimento de qualquer estrela em qualquer lugar, né? As questões do quadrado dos tempos, cubo dos tempos, o quadrado da distância. Ele fez uns cálculos de como os planetas se movimentam nas elipses, e isso até hoje ninguém derrubou esse pensamento de Kepler, cada vez se confirma mais, e serve para qualquer corpo celeste em qualquer lugar. Exatamente. E nós temos, para mim, eu tenho muita gratidão a essa pessoa que eu vou falar aqui agora, Isaac Newton. Isaac Newton foi filósofo, foi matemático, foi estudioso, ele foi tudo. E ele fundou as 3 leis de Newton, estudou e chegou à conclusão de que existe uma primeira lei, que é a lei da inércia. Ou seja, um corpo tende a ficar parado ou em movimento, a não ser que uma outra força atinja ele. Por exemplo, eu tenho um livro, Lei da Inércia, ele vai ficar parado, a não ser que eu empurre o livro e ele vai cair. Nós temos uma segunda força, que é a lei da dinâmica. A força é correspondente ao produto da massa pela velocidade. Por exemplo... Aceleração. Se eu estou num supermercado empurrando um carrinho, se eu boto 5 quilos de arroz, a força é uma. Se eu boto 10 quilos de arroz, a força é outra. Gente, isso no século XVII... E ele comprovando isso era bonito demais. E a terceira, lei de ação e reação. A todo movimento num sentido, há um contramovimento num sentido oposto. Aí vem o Espiritismo e nos fala da lei de causa e efeito. Observem, isso é século XVII. O Espiritismo viria no século XIX. Dizer que nós temos livre-arbítrio. Pelo nosso livre agir, nós geramos causas e essas causas vão gerar efeitos. Newton já tinha estudado isso, com outro nome, ação e reação. Porque, por exemplo, se eu faço um agravo ao Elahá, eu vou ter consequências com relação a esse agravo. Não que o Elahá vai me fazer o agravo, mas eu vou arcar com as consequências do meu ato. Então veja como tudo está ligado. Espiritismo, ciência, cristianismo, é como se a mão de Deus coordenasse todos os movimentos. E nós tivemos Existe alguns pensadores que dizem que a humanidade teve 3 gênios. Arquimedes de Siracusa, Newton e Einstein. E Newton realmente revolucionou a física, revolucionou a matemática, foi ele que inventou o cálculo, derivada, limite, integral, nasce dele. Leibniz teria inventado isso 12 anos antes, mas quem realmente divulga é a figura de Newton, ele que vai dar sentido ao cálculo. O cálculo nasce da mão dele,
o estudo da mecânica dá-se da mão dele, o estudo da ótica. Nossa, Newton fez coisas incríveis. E fez um estudo do Apocalipse também, tá? Ou seja, ao mesmo tempo que tinha um lado muito científico, ele também foi um personagem muito importante na discussão e na leitura das questões religiosas, tá? Na época dele. E ela tem o famoso experimento com a maçã, porque narram, a gente não sabe se essa história é verdadeira. Ela entrou para a história como verdadeira, mas muitos questionam a veracidade dessa história. Que estando ele na universidade na Inglaterra, ele resolve comprovar a lei da gravidade. Então ele pega de uma maçã e deixa a maçã cair. Por que a maçã está caindo? Porque existe uma lei de gravidade que empurra todo o corpo para um centro de força. Isso no século XVII. E é no século XX que Einstein, complementando os estudos de Newton, ele vem a dizer que existem 4 forças no universo: nuclear forte, nuclear fraca, eletromagnética e a lei de gravidade. E Divaldo conta que ele teria deixado uma carta para sua filha, também bastidores, tá? Isso não tem lugar nenhum. Minha filha, além das 4 forças, eu descobri que existe uma quinta, e essa quinta é a mais poderosa de todas. Ela se chama amor. Porque tudo no mundo se move pelo amor, desde o microcosmo até o macrocosmo. Então vejam, começamos com Newton, ação e reação, dinâmica e inércia. Chegamos em Einstein, e depois na carta dele confirmando tudo que está no texto de João. Quem não ama seu irmão não conhece Deus, porque Deus é amor. E teríamos uma última personalidade que nasceu nesse século, chamada Robert Boyle, que ele trouxe os fundamentos da química moderna. E nos estudos de Robert Boyle, nós chegamos futuramente à tabela periódica, aos elementos, aos estudos de Madame Curie na França, entre outros tantos. É basicamente isso, Elahá. Muito bom, Rafa, excelente. Olha, tem algumas colocações aqui, vamos aproveitar e dar uma lida no que... Não, esse não foi o século da luz, não, o século da luz é o século XIX. Só que é luz por um lado e treva por outro, porque ele critica os séculos anteriores como era das trevas, mas era trevas da ignorância. O século XIX é a época das luzes, mas é das trevas do orgulho. Vamos lá ver algumas perguntas aqui. Século XVII, então, foi escolhido para a encarnação de espíritos elevados? Não. Todo século tem essa galera boa. Todo século tem. Se eu for buscar em cada século, sempre a gente tem grandes gênios que vieram ao longo da história para não deixar com que nós nos perdêssemos no caminho. Aqui tem um comentário do Maurício, dizendo: Newton é dado por muitos como o homem mais brilhante do ponto de vista científico. É possível. A maior parte dos trabalhos foram feitos antes dos 25 anos. Quando Charles Darwin descobriu a evolução das espécies, ele também não era velho, ele era novo, só que teve medo de publicar. Ele descobre aquela teoria aos 25 anos, só vai publicar aos 69. E Elahá, tem bastidores nessa história. Charles Darwin era eminentemente religioso. Então ele se penitenciava. Meu Deus, eu estou descobrindo algo que pode estar em contradição com o que eu acredito. O que vão dizer de mim na igreja? O que vai ser da minha vida doravante? Então ele guarda aqueles estudos, até que amigos dele vão até ele e dizem assim: publique, porque senão alguém vai publicar e você vai deixar de ser aquele que trouxe a maior descoberta do século XIX, a evolução das espécies. Muito tempo depois, Tolstói, interagindo com os puritanos americanos, retoma a ideia do pacifismo cristão. Suas obras influenciam Gandhi, Gandhi influencia Martin Luther King e Mandela. Lev Tolstói foi um dos grandes escritores que a humanidade já conheceu. Ele era um escritor russo que nos deixou obras notáveis, inclusive um livro chamado Guerra e Paz.
de fato, foi um grande pacifista, retomou essa ideia do pacifismo cristão e, como você mesmo colocou, influenciou o pensamento de Gandhi, Martin Luther King e Mandela. Esse pensamento pacifista do século XIX é um pensamento muito bonito, que deu aso a grandes transformações que nós tivemos no século XIX e, posteriormente, século XX, que é quando se notabilizam esses três aí, sem levantar uma única arma. E a série, afinal, Somos Espírito do Tempo? Claro que vai. Eu tive uma sequência de impossibilidades, mas próxima terça-feira, se Deus permitir, a gente retoma os estudos, continuando na obra de Herculano Pires, tá? Está respondido. Acabou? Acho Não, que tem acabamos. algumas aqui, Elahá, nos comentários. Deixa eu ver aqui. Foi o século da luz. Não, respondeu tudo. Muito bem, muito bem. Ah, tá dizendo que nós esquecemos de Francis Bacon. Oh, meu Deus. Não dá para falar de todo mundo. Francis Bacon foi um grande poeta inglês que escreveu livros notáveis. Divaldo gostava muito de citar Francis Bacon. E ele dizia, tem uma frase de Francis Bacon que eu gosto muito: uma filosofia superficial leva ao materialismo. Uma filosofia profunda nos leva à espiritualidade. Não é à toa que Divaldo gostava muito dele. Muito bem. Bom, acho que chegamos no ponto final. Pioneiro da Revolução Científica, formulou o método experimental, isso é Galileu, defendendo a observação e experimentação sistemática para atingir conclusões válidas. Isso aí é Galileu. É o pioneiro da Revolução Científica. Pacifismo cristão tem origem em um contemporâneo de Jean Hus. Tem outro comentário explicando a origem. Esse outro comentário eu não achei. São os puritanos americanos que retomam o ideal, tá entre os favoritos. Ah, tá. Os favoritos das 20 e 58. São tá. Os 21 e 58. São os puritanos americanos que retomam um ideal de um seguidor e contemporâneo de Jean Hus. Aí aqui aparece um nome que eu não vou ousar falar, o qual pregava o pacifismo cristão como conduta devido à guerra entre facções da época. Na verdade, a essência do cristianismo é o pacifismo, né? Piotr Tchaikovsky. Eu acho que é assim. Piotr é assim. Tchaikovsky, eu acho que é assim. Na época de Jean Hus, nós tivemos, além dele, Jerônimo de Praga, esse nome que ele colocou aí, e vários outros. Todos eram pacifistas. Muito bem. Mais algum? Acho que não, né? Cadê você? Cadê você, Cleide? Eu acho que acabou, Elahá. Aham. Eu acredito. Agora o pessoal está aqui cumprimentando a gente. Todo mundo gostou muito do estudo. Muitos agradecimentos. Agora as perguntas todas foram respondidas. Bom, é uma pena que hoje nós não tenhamos nenhum poema. Tem. Também não teve. Tem? Tem um sonetozinho. Olha, já ia dizer, não teve tempo, a gente foi tão atropelado. Temos. Sede pacíficos. Pacificai, disse o Senhor da vida, ensinando que a nossa luz deve brilhar, para as trevas da ignorância dissipar, tornando a existência mais leve e florida. Pacificai. Nas pegadas do Mestre Jesus, sem esmorecer ante a dor e o sofrimento, que representam um grande ensinamento a quem deseja trilhar os caminhos da luz. Pacificai, rumo ao amor incondicional, aquele que liberta das sutilezas do mal e não estabelece privilégios para ninguém.
pacificai. Como quem luta diariamente contra o orgulho e o egoísmo renitente na busca de ser um legítimo homem de bem. Não podia ser outra mensagem que não o pacifismo. Muito obrigado, meus amigos, que Jesus os abençoe, que nós permaneçamos em paz. Muito obrigado, Rafa. Obrigado muito, muito pelo tudo que você trouxe para a gente hoje. Muito bom. Gente, uma boa noite para todos. Daqui a 15 dias, ou Dia melhor, 8 do 14 4. dias, dia 8 Dia do 4, nós voltamos com o século XVIII, se Deus nos permitir. Tá bom? Bezerat Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Até. Só um minutinho que travou aqui. Peraí, gente. Ai, consegui. Tchau. Obrigada, gente. Um abraço.